Lembrando o tempo de pandemia, inicia nossa gravação, hoje é dia 14 de novembro. Quem não tinha um roteirinho, né, professores? Quem não tinha um roteiro? E aí, pessoas? A Fernanda não chegou ainda, mas eu acho que já dá pra gente começar a conversar. Porque, sinceramente, eu não consegui organizar na minha cabeça a quantidade de coisas que eu quero conversar com vocês sobre a parte do front-end, UI, UX, design, pontos de atenção. Por isso que eu sugeri de pegar um projeto e da gente analisar juntos. A Fernanda que está mais à frente dessa parte do front, do SUAS e do projeto como um todo, assim como com o Lenilson, o Miguel também tá para entrar, para inclusive a gente inteirar ele das tarefas que estão acontecendo. É, enquanto o pessoal não entra, a Temis falou, Felipe, a Liana, o Paulo disse que chegava já. Ele tá na estrada. Tá bom. Na estrada para home office, 30 minutos? Acho que não dá para esperar muito, não. Mas assim, eu queria escutar de vocês que estão aqui do quanto vocês entendem da parte de usabilidade, comunicação do front-end, a parte de design. Eu não digo especificamente da codificação do front-end, que isso eu sei que o pessoal manja bem, mas de como essa comunicação é passada para o usuário. Tipo, eu sei que que a tela é bonita, mas só isso. Como é que é? Vocês estão muito crus? Eu tô super. Eu não, eu sei que existe o porquê de algumas coisas, de cores, enfim, mas não nunca me aprofundei nem um degrau assim. Entendi. A Temisa disse aqui, eu tive um pouco de UI UX na universidade com o Raul, professor, ótimo, já é alguma coisa. Eu vou tentar não ser tão tecnicista, como eu comentei antes de começar a gravação, porque é interessante que a gente fale um pouco sobre a parte da aplicabilidade para os projetos de vocês, sem ter que entrar tanto ali na explicação científica das coisas. Mas qualquer coisa eu posso depois sentar, passar referência, falar os nomes direitinho. Eu queria mais que vocês internalizassem esse processo. E aí eu vou começar com a seguinte, acho que eu posso até abrir os meus slides antigos, só pra gente não ficar com a tela vazia enquanto eu falo. Deixa eu ver, introdução. Vou abrir um que é de psicologia que é ótimo. Falando de UI e UX, gente, a gente fala totalmente de psicologia. Total. É tudo relacionado a forma como as pessoas entendem as coisas. Então, deixa eu pegar um slide que eu tô na cabeça com ele aqui. E eu não vou conseguir achar agora só porque eu quero. Só porque eu quero. Achei. Ó, falei, mas achei. Eu vou projetar. Eu tô com dois monitores, aí eu tô gravando um monitor, só que a apresentação tá no outro monitor. E eu fico, pra não perder na gravação, eu vou ter que projetar no outro monitor e gravar esse aqui que tá com o Google Meet. Que bacana, mas a gente consegue. Ron comentou, em resumo, tem que pensar em proporcionar a melhor experiência para o usuário, induzir ele a usar corretamente a ferramenta do sistema. É exatamente isso. Só que quando falava experiência do usuário, é muito vago. Eu não sei a impressão que vocês têm, mas eu acho extremamente vago. Experiência é muito relativo. E aí que está o problema. É, é subjetivo, exatamente. O que eu posso comentar para vocês é que é o seguinte: quando a pessoa está utilizando o computador, a gente tem que considerar que é como se fossem duas pessoas se comunicando. Oi, Ricker! Ricker Nobre, gente. É como se fossem duas pessoas se comunicando. Só que em uma das pontas, a gente não tem a pessoa fisicamente, né? Um dispositivo que está ali comunicando com a outra pessoa. E a gente vai ter um diálogo. De fato, é um diálogo entre a pessoa. Eu vou representar pela Nezuko. Vou literalmente fazer essa analogia.
Literalmente, é a comunicação entre a pessoa e um dispositivo. Esse diálogo, ele precisa acontecer, essa comunicação ela precisa acontecer da forma mais natural possível, do mesmo jeito que acontece entre duas pessoas. E aí eu pergunto para vocês, como é que é a comunicação entre duas pessoas? Porque a gente tenta reproduzir exatamente como essa comunicação. E aí que tá a sacada da coisa. É muito legal a gente observar os formatos de comunicação entre duas pessoas. Por exemplo, tem aquelas pessoas que são super tagarelas e super prolixas, que fala e não chegam no ponto certo. Vocês já pegaram? Provavelmente sim, mas comecem a observar. Vocês já pegaram dispositivos, sistemas que dão um maior rodeio para você conseguir chegar no seu objetivo? Eu e Luana? Provavelmente sim. E tem pessoas que já são sucintas até demais. Por quê? Porque elas colocam lá na fala delas unicamente o que elas querem, mas sem colocar um bom dia, boa tarde, chegar e perguntar como é que a pessoa tá. Existem formatos de diálogo. Por exemplo, lá em São Paulo, é normal, eu morei lá 10 anos, e é super normal você chegar e não dar bom dia, boa tarde, simplesmente você faz a pergunta, joga a pergunta e a pessoa responde, você nem dá obrigado e já sai. Simples assim. Prático, né? Você conseguiu resolver o seu problema e acabou. Má educação. Para eles não, é cultural. A questão é essa. É cultural. Depende muito do contexto, depende de como você foi ensinado, depende dos padrões sociais. Por isso que é muito subjetiva a questão da experiência. Para a pessoa lá em São Paulo, se a resposta foi correta, atendeu a necessidade dela, ela teve uma boa experiência e tá tudo certo. Vai fazer isso com o nordestino. Com o nordestino, se você chegar simplesmente perguntando onde é que é a padaria, sem nem olhar no olho, sem fazer contato visual, sem dar um pequeno sorriso no rosto, né? A tensão muscular, se você mostrar tensão muscular, meio assim desorientado, mas onde é que é a padaria? O nordestino vai olhar assim, tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Ou ela não vai responder, ou ela vai, vem cá, meu filho, vamos conversar? Não, não, tô com pressa. A pessoa vai falar, por exemplo. Então vai haver um ruído na comunicação. A mesma coisa é na interface. Eu não vou tentar me alongar nisso não, tá? Mas essa comunicação, ela acontece não só através da fala, no caso de duas pessoas. E é aí que quero chegar. Ela acontece com todos os nossos sentidos. A experiência, ela é relativa ao conjunto de coisas que o nosso cérebro registra em relação a um momento. O sentimento, a nostalgia, por exemplo. É complicado, né? A gente considerar isso, mas eu vou deixar aqui os nossos sentidos na tela só para chegar nesse ponto que eu quero comentar. Nossa comunicação não é só a fala. Ah, fulano me falou que vai chegar tarde. Ah, nossa, fulano, ele sempre chega atrasado. Mas digamos que essa pessoa chegou para você e vai falar assim: "Ah, eu vou precisar chegar tarde", mas com um ar de desdém, né? Tipo, vou chegar tarde hoje, de novo. Ar de desdém. Provavelmente você vai pensar mal daquela pessoa. Ou então ela vai chegar: "Nossa, aconteceu algo muito sério, vou ter que chegar tarde hoje". Vai dar não. Você já vai ter um nível de empatia diferenciado ali. Então, a gente tem esse costume de fazer os nossos pré-julgamentos, são os nossos preconceitos, no sentido da palavra mesmo, em relação a todos os sentidos. E eu vou desafiar vocês agora o seguinte, para vocês responderem. Uma pessoa e um sistema digital. Quais são os sentidos que fazem parte dessa comunicação? O que é utilizado entre pessoa e sistema, né, em relação aos sentidos? Quais são os sentidos que a gente utiliza para fazer essa interpretação? Acho que visão, audição. Visual, o Rick colocou. Um pouco de tudo. Ai, se tivesse olfato e tato, eu gostaria. Ou quer dizer, paladar, né? Nossa, no dia que chegar com paladar, vou adorar, por exemplo, fazer realidade virtual, boto o óculos lá e sentir o gosto do chocolate, eu que sou intolerante.
piro. Quando chegar nesse nível, mas hoje a gente ainda não tem essa capacidade de lidar com os sentidos relacionados à bioquímica, que são o olfato e o paladar. Dina comentou, eu fui pelos cinco tópicos. Mas os outros sentidos a gente consegue trabalhar todos. Eu falo dessa forma porque o dispositivo a gente consegue fazer a projeção de áudio, a gente consegue fazer a projeção de visual e a interação física mesmo que acontece, ela é o tato. Então, dependendo da ergonomia, por exemplo, do seu mouse, o meu mouse ele é vertical. Olha que bonitinho. Dependendo da ergonomia do seu mouse, da textura que tem aquele objeto, tudo isso vai diferenciar a sua experiência. Eu não sei para as pessoas que são mais antigas, se lembram, por exemplo, de superfícies táteis que elas eram mais fofinhas. Tinham vários tabletzinhos, principalmente para criança, que eles afundavam um pouquinho. Era complicado, era difícil. Como é que na impressão? A sensibilidade ela não era tão boa. Já com vidro conseguiram fazer isso. Aí a mesa de digitalizadores de desenho, ela já tem uma textura um pouquinho melhor, apesar de deslizar, e ela é um pouco mais opaca, então é muito melhor. Essa experiência, toda ela é pensada. Pode perceber, superfícies de desenho que são boas, tipo a Wacom da vida, elas são geralmente opacas e elas têm uma leve textura, elas não são tão lisas quanto o vidro. Enquanto que monitor, por exemplo, que é tátil, como o celular, é vidro. Então, tudo isso a gente considera. Mas por que o celular não é tão bom para desenhar? Justamente por conta disso. Eu tenho minha canetinha. Por que o celular não é tão bom para desenhar? Justamente porque ele escorrega demais. Então, eu não tenho nível de precisão. Poxa, mas na hora que eu vou pensar num site, é só o SUAS, é só o PRP, é só o PLP. Eu preciso pensar em qual tipo de dispositivo nesse nível, não tanto nesse nível, mas a gente pensa em como que a gente vai fazer a arquitetura desse sistema, pensando em que tipo de dispositivo essa pessoa está utilizando. Se é, por exemplo, um celular, a gente vai posicionar os botões que são principais numa altura mais confortável e acessível para a pessoa, que é embaixo, por exemplo. Podem perceber que alguns celulares, na hora de fazer videochamada, ou receber uma videochamada, o botãozinho, ele não está lá em cima, para você dar o aceite na ligação. Ou ele está no meio, ou ele está embaixo, porque é a distância mais próxima do seu polegar, que é o que você mais utiliza na hora de usar o celular. Enquanto que no site, por exemplo, é completamente diferente. Depende muito da utilidade. Tudo bem? Eu acho que é isso. Eu tava falando da comunicação. Outra coisa que é importante nessa parte de comunicação entre pessoas e dispositivos, além, né, da interação propriamente, de que tipo de interação haverá, e aí a gente também pode considerar, que eu falei do tátil, mas eu também posso considerar o áudio do celular, posso considerar a caixa de som, o microfone do celular, posso considerar a caixa de som, posso considerar a câmera. Então, tudo quanto é dispositivo que a gente mexa com os sentidos, a gente consegue trabalhar. E o que é legal dessa parte dos sentidos também é o seguinte: quando a gente vai pensar num sistema, a gente pensa muito no grupo de usuários que a gente está trabalhando. Por exemplo, a gente vai fazer um sistema que é para Jovem Potiguar. Jovens de baixa renda que não utilizam, o Felipe vai saber, que não tem o hábito, por exemplo, de usar desktop no seu dia a dia, eles utilizam mais o celular. Eles não têm tanto conhecimento no ambiente digital. Então, assim, tem uma série de restrições e contextos que a gente tem que considerar. E aí, posso até mostrar para vocês. Cadê o Jovem Potiguar? Meu Deus, cadê meu mouse? Perdi meu mouse. Jovem Potiguar.
E aí, quando a gente foi pensar no Jovem Potiguar, voltado para esse público, a gente pensou em cores, pensou em formas, pensou em como esse público interage de fato. São jovens, então vamos pensar numa paleta de cores. Não foi a gente que pensou, tá? Foi o pessoal da comunicação. Mas vamos pensar numa paleta de cores que seja mais voltada para esse público. Mas é porque o público é assim? Não. Se engana quem pensa que quando a gente escolhe uma tipografia, escolhe uma cor, escolhe uma arquitetura, a gente está voltando essa comunicação unicamente para aquele grupo. Do tipo, eu vou atender todas as necessidades desse grupo. Não. A gente está, na verdade, querendo comunicar uma. A gente quer chegar num objetivo. Como empresa, por exemplo. Nós queremos chegar num objetivo. A Sejuve, a Sejuve, junto com a gente e outros órgãos, a gente tinha o objetivo de atingir esse público para que eles fizessem os cursos preparatórios do IFRN. Perfeito. Para que nós consigamos atingir o nosso objetivo, aí que está a questão. Olha só que legal. Nós temos um objetivo, atingir o máximo de jovens do CAD único. Para que nós atinjamos o nosso objetivo, a gente precisa fazer vou botar entre aspas, um marketing de forma com que a outra ponta, que é o nosso usuário, queira interagir com o nosso sistema e tenha um objetivo dentro do nosso sistema. O objetivo do nosso usuário quase nunca, posso estar exagerando, mas quase nunca é o mesmo do nosso. Vamos ver? Jovem Potiguar. O objetivo da seta Sejuve e FRN. Totalmente político. Nosso objetivo aqui dentro é totalmente político. Números e fazer, proporcionar ali a ponta dos cursos para a sociedade. Dos jovens, reposicionamento no mercado, uma boa formação, ter lá o certificado de FRN, realizar um sonho de educação, uma série de coisas. Cada pessoa vai ter o seu objetivo, mas quase nunca vai ser o mesmo que o nosso como empresa. Porém, vou voltar lá no slide da comunicação. Porém, esse negócio só dá certo quando nós, como sistema, conseguimos atender os objetivos do nosso cliente, do nosso usuário, do nosso grupo. Então é por isso que é tão importante a gente entender quais são as vontades, as necessidades, a forma como essa pessoa pensa, como ela utiliza o sistema, que é para a gente conseguir conduzi-la de modo a atingir o objetivo dela para que o nosso seja atingido também, por tabela, tá? Então, é complicado quando a gente pensa no sistema e pensa unicamente no nosso objetivo. Meu objetivo é fazer uma lojinha de roupas. Vai ficar um cri, cri, cri. Faz 6 meses que eu tô no ar e não vendi quase nada. Por quê? Por que será? Por que será que ninguém se interessou? Por que você não conseguiu atingir nenhum grupo específico? Tem que ver quais são as necessidades dessas pessoas. O que está em alta agora? O que está vendendo mais? Que tipo de perfil interage mais? Talvez seja uma identidade visual que não esteja adequada. Talvez seja um posicionamento no mercado que não esteja adequado. Não é o seu negócio em si. Percebe? Ok. Tudo bem, gente? Perguntas até aqui? Não, tranquilo, professora. Tá fazendo sentido? Tranquilo. Pode até parecer assim um pouco óbvio às vezes, eu não sei exatamente como é que tá indo para vocês isso. Às vezes pode parecer um pouco óbvio, mas é só isso mesmo. Só que é difícil eu tô na gravação, não posso falar palavrão, mas é difícil pra caramba a gente conseguir transformar toda essa comunicação em simbologias. Aí que tá. Porque a gente trabalha unicamente com símbolos. Então, quando a gente constrói um site, uma interface, um sistema, a gente trabalha basicamente com a organização da informação, de como essa informação ela vai estar colocada na página,
Pensando no objetivo do usuário. A gente pensa nessa comunicação das cores, das formas. E quando eu falo formas, não é só a forma do botão ou a forma do cabeçalho, mas as formas de uma forma de geral. Por exemplo, Jovem Potiguar é um programa juvenil. A gente quer passar uma ideia de algo sério, sisudo, fechado, quadrado. E quando eu falo quadrado, é literalmente quadrado? Eu acho que não. Percebam que no site, até a tipografia, ou seja, a família de letras, né, que a gente escolheu, a gente escolheu não, Miguel que escolheu em cima do que a comunicação passou pra gente. Até a tipografia, ela é arredondada. A logo, ela é diferenciada. Os botões, eles têm as bordas arredondadas. A gente traz muitos elementos que são arredondados, justamente para trazer essa vibe um pouco mais leve, mais juvenil. A gente evita, vou dar uma dica muito forte para vocês, tá? A gente evita fortemente colocar sobreposição de informações. Eu vou falar isso logo agora, antes que eu esqueça, aproveitando que a gente tem uma sobreposição de informações aqui. No sentido que, quando a gente pensa na página, a gente vai pensar, por exemplo, eu vou estruturar lá no meu HTML, né? Todas as marcações. Aqui vai ser o head, aqui vai ser o nav, aqui vai ter o a-side. Tem as áreas, os blocos de informações que eu vou colocar. Aqui vai ser o footer. Legal. Dentro desses blocos, a gente começa a colocar o conteúdo. Tudo bem. Só que nesses blocos eu posso colocar um background image, né? Colocar uma imagem de fundo, eu posso colocar uma série de coisas. E aí perceba, por exemplo, que no cabeçalho a gente tem aqui um fundo com uma imagem, com um pattern, e na frente a gente tem uma outra imagem. São duas imagens sobrepostas. A logo, no caso, é uma imagem sobreposta. Vou perguntar para vocês, atrapalhou em alguma coisa a leitura para vocês? Quando eu mostrei a página, não sei se vocês conseguiram identificar logo de cara, eu não consegui nem esperar a pessoa responder. Abre aí. Não, não atrapalhou. Não atrapalhou. Para onde vocês olharam primeiro, quando eu abri? O nome Jovem Potiguar. Perfeito. A logo. Quando a gente trabalha com sobreposição de informações, que é o caso, uma imagem no fundo e uma outra na frente, e ainda mais essa logo que é muito trabalhada, o que eu indico para quem está iniciando é evite, não faça isso. Porque a probabilidade de você perder a leitura, a legibilidade dessas informações é muito grande. Principalmente quando você vai para o texto. Botar um texto com um fundo, com um pattern no fundo, pode perder a leitura. Nesse caso, a gente fez vários testes, a gente trabalhou com a tonalidade da cor, do fundo, justamente para a gente conseguir esse contraste, para não dar problema. Mas se você não tiver segurança nisso, vai pro fundo. Como é que fala? Eu esqueci. Quando a cor sólida. Vai pra cor sólida mesmo, como tá aqui, por exemplo, a cor branca no fundo e a letra. A cor do fundo é sólida e a tabelinha. Faz assim, porque assim não tem erro. Não tem como a pessoa simplesmente perder o foco e olhar para outra coisa. Tentar fazer essa leitura. Toda vez que a gente faz essa montagem de informações em camadas no eixo Z, né, na profundidade, a gente tenta evitar com que a pessoa perca muito tempo tentando identificar aquela imagem, principalmente as imagens. Ou perca muito tempo, até canse de fazer leitura de texto. Mas esse texto aqui do cabeçalho, ele é curto. Ele é curto. Então, para esse texto, tudo bem, vai. Mas vocês aguentariam uma página inteira com pattern de fundo, papel de carta de fundo, com esse texto? Eu acho que ia ficar um pouco cansativo. Gente, meu áudio tá ok, porque eu não sei se eu tô no microfone certo. Tá tranquilo, Tô, professora. tá. Tá dando pra ouvir. Estou sim. Miguel chegou. Pronto. Opa.
Boa tarde. Boa tarde. O texto, ele é curtinho, não tem problema nenhum, mas se ele fosse numa página inteira, extensa, a gente tem que pensar que a pessoa, ela vai ter já um cansaço mental ali para conseguir fazer a leitura, principalmente no meio digital. Gente, eu sei que vocês são da área digital, mas assim, cansa demais a vista. E a vista, ela realmente fica desorientada. Você começa as letrinhas a sambar. Então, dependendo da tipografia que você utilize, das cores de contraste, né, de fundo e letra que você utilize, da forma como você organizou a formatação mesmo, alinhado à esquerda, à direita e tudo mais, dependendo de como seja, e as pausas para a respiração, que são super importantes, você vai cansar essa pessoa. Como assim pausa para respiração? Porque às vezes eu vejo um bloco de parágrafo, aí não tem espaço nenhum para o outro próximo parágrafo, tipo, nenhum mesmo. Aí já gruda o próximo parágrafo embaixo. Dá um pouquinho de espaço, só um pouquinho. Só para a pessoa poder dar uma respirada. A indentação. Textos muito grandes, é legal que você dê uma leve indentação, um espaçamento, um pouquinho, um recuo pequeno na primeira linha do parágrafo. Esse tipo de coisa. Ah, mas esse texto aí não tem recuo, ele é extenso, esse parágrafo ele é extenso. É, mas ele é ok, dá para colocar ali, não tem problema. Alinhamento, esquerda, direita, centralizado, vocês acham que tem diferença? Faz diferença na leitura? Miguel vai saber responder que eu já tive essa aula com ele. Eu acho. Um de cada vez. Bora lá. Professor, perdão. É porque eu não Eu tô um entendi a pouco pergunta. disperso hoje porque eu tô resolvendo umas coisas aqui. Acabou de chegar, né, Aí, Miguel? Já botei você na fogueira. Relaxa. eu tô resolvendo umas coisas aí, tá complicado. Tá bom. Peraí. O, o Juan respondeu uma pergunta que eu fiz há muito tempo já, mas tudo bem, passou. Luiz, acho que centralizado é mais fácil de ler sem interrogação. Tá bom. Depende mesmo. Centralizado tem a questão da silhueta, né? Você vê. Porque assim, nosso cérebro, ele primeiro olha o todo. De fato. Ele pega tudo que tem na página num bolo só e percebe. Faz aquela percepção rápida, né? Análise rápida. Depois que nosso cérebro vai começar a navegar pela página e começa a identificar formas, principalmente as formas, mas as formas, as cores, os blocos de informação. E aí, quando a gente faz o texto centralizado, é como se fosse uma ampulheta, né? Fica aquelas ondas. É lindo, é lindo. Mas é uma escrita que é utilizada mais de uma forma mais poética, vou colocar dessa forma. Forma mais poética. Quando você não tem muita informação e essa informação não tem tanta relevância. Por exemplo, é um texto de eu ia falar artigo, mas não é uma boa ideia. É um texto que está interno num site de um museu falando de uma obra específica. É relevante para aquela obra, mas para o contexto como um todo, não. Então, ele pode ter essa licença aí de colocar tudo centralizado. Pode acontecer de ser sempre assim? Vai sempre fazer desse jeito? Não, né? A gente quebra as regras às vezes. Fala, Camila. Não, aí veja como é subjetivo, né? Porque já me desorganiza muito essa leitura do centralizado. Justamente por conta disso. É, Justamente. Por isso que a gente não usa ela para coisas que são extremamente relevantes e para textos muito longos. textos, né? Eu acho que é por isso, eu estou acostumada a manipular textos longos, né? Professora e tudo. Eu já prefiro a coisa justificada. Até o alinhado à esquerda eu não gosto. Pois é, aí você falou um ponto chave. Para fins mais acadêmicos, para fins mais de organização, por exemplo, eu quero passar uma comunicação de que o meu site é mais sério, quadrado, né? Mais sério, para passar seriedade. Opa, passar seriedade. Por exemplo, eu estou abrindo um site da Crefisa, que seja. A gente faz a forma quadrada, o justificado.
Então perceba que até a forma do texto vai ajudar a reforçar que tipo de empresa que eu sou. Agora, esse do Jovem Potiguar, alinhamento à esquerda. Por que a gente quebrou o justificado, Camila? Porque são jovens. A gente quer passar uma vibe um pouco mais assim, tá tudo certo, gente. Mas também tem outro motivo. No ambiente digital, especificamente, na impressão, não. Quando é o livro impresso, o justificado, ele é mais indicado, tá? Tem diferenças. Inclusive, a serifa, que é aquela perninha que a gente tem em algumas tipografias. Vou botar aqui. Fonte serifada. Queria uma imagem só. Que é isso, gente? Fonte chaveada. Nada a ver. Essas pontinhas que tem na tipografia, elas são muito antigas, da época da prensa, das primeiras gráficas, né? De impressão no metal, na madeira. Então, para fazer... O Times New Roman é clássico. Georgia e Currier também são clássicos. Para a gente facilitar a leitura nos papéis, a gente utilizava essa serifa. Mas não só por isso também, porque na época que antes da prensa, a gente utilizava pincéis. Então a gente fazia com os pincéis e os pincéis deixavam essa pontinha final, no final da letra, que é uma coisa, eu acho um charme. Mas para via digital, a serifa ela não é tão indicada, porque ela acaba confundindo um pouco na hora da pessoa fazer a leitura. Por um único motivo. A serifa, ela ajuda, pode parecer que não, mas ela ajuda a pessoa a identificar o início e o término da leitura. Ela é como se fosse um ponto final. Então, ela termina aquela letra visualmente, ela termina a frase, ela começa uma nova frase a partir da serifa e termina na serifa. Então, é como se fosse uma indicação de apontando, ó, começa aqui, termina aqui. No digital, a gente perde um tempo de interpretação quando a gente tem um símbolo a mais. Então, foi retirado, assim, não é tão indicada a serifa no meio digital porque a gente não tem o tempo de contemplação do papel. Por isso que para interpretação, e aí professores, né? Para professores é o ambiente digital. Aprender pelo ambiente digital, facilita muito, é muito mais rápido. Só que a leitura dinâmica não ajuda a pessoa a fazer uma interpretação a ponto de internalizar o conhecimento. Pode perceber, se você fizer a leitura de um texto no físico, você vai gastar 15 minutos, por exemplo. No digital eu vou gastar 5. E aí, 10 minutinhos depois eu vou te fazer perguntas. Provavelmente você vai saber responder muito mais se você fizer a leitura no físico. Felipe e Camila, falando besteira? Isso aí eu aprendi em psicologia, psicopedagogia. Não, eu acho que é assim. Inclusive, muita gente tem o hábito de colocar no papel, mesmo estudando digitalmente, mas sei lá, copia alguma coisa, dá uma grifada, né? Justamente. Porque no final das contas a gente está lidando com os nossos sentidos, gente. Então, assim, o que você absorve, o que você interpreta e como você armazena as coisas. Como o ambiente digital ele força muito a gente a ter essa agilidade em relação ao tempo, aí a gente tirou a serifa e fez o seguinte: colocamos a maioria dos textos, podem perceber, alinhados à esquerda, por um único motivo. Nossa leitura é ocidental, então a gente começa a leitura à esquerda e termina à direita. Fazendo dessa forma, a gente tem o nosso olho, a gente já sabe exatamente a linha certa de para onde nosso olho tem que voltar. Então a gente começa a leitura, faz a linha, volta para aquele início e continua. A gente sabe o ponto de partida na vertical. No final, a gente não se importa com o final. Não importa onde termina aquele texto no final, ele não vai fazer diferença nenhuma. A única marcação do ponto de partida de leitura é o início do parágrafo. Então percebe que a gente tirou uma série de coisas ali unicamente para dizer, é aqui que a gente começa a leitura, vai ser mais rápido, vai ser mais fluida. Complicado, né?
tem muita coisa para comentar, mas bora lá. Eu tinha perguntado um pouco mais cedo em relação a para onde vocês olham primeiro. E responderá para logo. Mas por quê? Eu vou perguntar agora para vocês. Por que vocês olharam primeiro para logo? Porque ela está em cima, porque é maior, porque tem um contraste dela com o fundo. Eu acho que é por isso. Exato. Quando a gente pensa na organização da informação, a gente tem que pensar em como que a gente vai conduzir o olhar dessa pessoa para o objetivo que ela quer para poder atingir o nosso objetivo. Então, a primeira coisa é pensar em o que a pessoa vai pensar assim que ele entrar no site ou ela entrar no site. E conversando, claro, com os nossos bolsistas estagiários, a gente chegou a trocar uma figurinha ou outra sobre isso, mas basicamente, a pessoa que vai entrar no Jovem Potiguar, ela sabe o que é o programa? Provavelmente não. Ela ouviu falar, viu nas redes sociais, que é o caminho de entrada, mas ela precisa de um pouco mais de informação. Então, a gente queria, na verdade, convidar essa pessoa a se informar mais. E se ela precisar de informação, entender melhor. É muito ruim quando você entra num site, você está um pouco ali desconexo ainda, não sabe para onde ir, e já vem uma carrada de informação e você fica, mas do que se trata esse site? Eu não sei. Aí tem lá um botão escondido, né, sobre, saiba mais sobre, mas se faz sentido, deveria estar mais acessível essa informação. Então a gente optou por fazer esse banner de chamada mesmo. Ó, esse aqui é o programa Jovem Potiguar. Primeiro, situar que a pessoa está no lugar certo. Ela veio pela rede social, você está no lugar certo. É o Jovem Potiguar. O que é o Jovem Potiguar? E aí ele tem o edital. Ah, mas a pessoa ela se informou na primeira vez, depois ela não vai mais se informar, não precisa mais saber sobre isso. Tudo bem, não tem problema. Quando começar a rolar a página, a gente reduz esse espaço. Não precisa ficar o tempo todo. E aí uma coisa legal, né? Porque a gente consegue modelar o nosso front de modo a mudar a forma como o site funciona, as interações, na medida que as coisas vão mudando. Eu estava observando o menu do iFood não, da Shopee hoje. Que a barrinha, tem uma barrinha lá que muda de cor, muda de tipografia, muda de tudo. A barrinha continua sendo um menu de acesso. Mas muda tudo à medida que eu vou correndo com a página. Eu fiquei, que legal, bacana. E a transição é super bacaninha também. Ok. Acho que é bacana. O cronograma é a mesma coisa. Ah, o cronograma a pessoa vai ver todas as vezes que entrar no site? Não, não vai ver todas as vezes. Ela vai entrar especificamente para ver o cronograma ou para ver os programas já, para ver os cursos. Então, por isso que a gente colocou a opção de recolher. Então, no final das contas, a gente tem que pensar quais são as funcionalidades que essa pessoa vai desenvolver para chegar no objetivo. Nesse caso, só na home, ó, se informar sobre o que é o programa Jovem Potiguar, ele vai querer saber sobre as regras do Jovem Potiguar, ele vai querer se informar sobre o cronograma e ele vai querer procurar um curso. E, eventualmente, ele vai querer fazer uma inscrição. Então, são basicamente esses 5 objetivos que a pessoa tem na hora de chegar lá no Jovem Potiguar. Mas, unicamente, o que nos passaram como regra de negócio a gente precisa fazer as inscrições das pessoas. A Luana não vai me deixar eu mentir aqui. Foi quando a Sejuve chegou, não, aqui a gente precisa de um site para fazer a inscrição desses jovens. Essa foi a única regra de negócio que nos passaram, que a gente deveria desenvolver. Mas, na real, não era só isso. A gente precisava pensar em todas essas etapas anteriores e juntas, na verdade, para que a pessoa conseguisse se sentir confortável, segura no ambiente, para chegar e abrir algum curso, visualizar o curso e fazer pré-inscrição. Se vocês chegarem num site e só tiver... Não, por favor, não me tira do ar. Se você chegar no site e só tiver o curso sem informação do site, sem informação do que está acontecendo, provavelmente você não vai querer fazer. Vai lá no Instagram de novo, perguntar, é aqui mesmo? Então é isso. Jura que a gente só tem 15 minutos? Não. Tá. E o SUAS que não apareceu até agora? Vai ficar pra próxima.
Eu vou desafiar vocês um pouquinho com relação à comunicação. Eu comentei ali dos espaços, né, de conduzir o olhar. É claro que não é tão simples assim, a gente sempre pensa em como é organizada essa informação. Sempre, assim, nosso olho sempre tende a olhar sempre para o centro, se não tiver mais nada chamando a atenção. Aí foi como a Camila comentou. Caso tenha alguma coisa chamar atenção, vai chamar atenção por conta da cor, da forma, o tamanho, contraste. Espaços em branco também comunicam. O site do Google, né, que é centralizado com a barrinha de busca, com nada ao redor, tem um propósito, que é não fazer com que a pessoa se perca naquelas informações e olhe unicamente para o centro. Eu tirei um print dessa tela do iFood outro dia, porque eu fiquei um pouquinho... Não vou falar. Eu vou perguntar para vocês, jogar para vocês. Uma loja, tá? Um restaurante, estão procurando um restaurante que tem a pontuação 4.5. Para vocês, parece ser uma boa loja? Se é 4.5 de 5, sim. Aparentemente sim, né? Sim. Alunos UFRN têm acesso à versão premium, sem pausa de tempo. Alguma alma bondosa aí? A gente acha que 4.5 de 5 é bom. Mas aí eu fui abrir, né, pra ver as avaliações. E pasmem, tava lá nível 1. Aí eu fiquei confusa, não sei vocês. Eu fiquei confusa. A questão aqui é que o iFood ele não soube trabalhar essa informação. A gente tem informação, olha só, os blocos de informação. Tem as estrelinhas lá em cima, 4.5, e as avaliações. A mesma informação, ela é repetida lá embaixo, 4.5, 85 avaliações e as estrelinhas. É a mesma informação. Tem necessidade de fazer 2 blocos com as mesmas informações? Não necessariamente. É que nesse caso ficou confuso, porque tem o bloco de informação, fazer a leitura linear, bloco com a pontuação, depois tem os seguidores, ou seja, só 85 pessoas de 972 assinaram, né, seguiram, estranho. Aí tem o botão de seguir. Eu quero mostrar para vocês em relação a linha que faz o sentido. Pontuação e seguir são ações que têm conexão uma coisa com a outra? Na opinião de vocês? Não, mas eu acho que ele colocou aí porque do lado direito ele informa a quantidade de seguidores. Então, Isso. assim, se você quer ser mais um, tá aqui. Isso. Não tem uma ligação direta, mas tem uma certa aproximação. Até mesmo porque o caminho anterior foi, eu estava na loja, eu vi que tinha pontuação boa e eu quis ver as avaliações. Quis ver, né, a reputação da loja. Mas não são informações que elas são casadas, né, que são próximas, tão próximas assim. E olha só que eu achei legal, que eu acho legal. Sempre que vocês trabalharem com informação, a redundância, dependendo do que seja, ela é muito boa. Por exemplo, eu tenho a opção de seguir nesse botão enorme, ou eu tenho a opção de seguir dando o like lá no coração, que também é a mesma coisa. Então, dependendo da importância da informação que vocês tenham, é legal que vocês façam uma redundância. E isso não é só em relação não, eu ia falar uma coisa, pensei em outra. Isso é sempre que vocês tiverem uma relevância, na verdade, em relação ao objetivo. Por exemplo, preciso fazer com que a pessoa se inscreva no Jovem Potiguar. Existem caminhos alternativos para a pessoa fazer o mesmo processo? Provavelmente vai ter 1, 2 caminhos. Fazer compra em uma loja, por exemplo. Às vezes você pode fazer de uns 3 caminhos cognitivos diferentes. Ou vai pela busca, ou vai pelo menu, ou vai pela própria home rolando a página. Então você tem formas diferentes. Principalmente em relação a pagamento. Podem perceber que se o pagamento não estiver dando certo, você tem outras formas de pagamento.
No fluxo, quando a gente pensa no fluxo principal do nosso negócio, a gente pensa sempre em um backup, uma redundância, um caminho alternativo, em formas de fazer um workaround ali, um caminho. Se aquele primeiro caminho der errado, ou se tiver uma falha, se tiver queda de sistema, alguma coisa. Nem que seja, gente, não pense em sistemas complexos. Nem que seja, termina pelo chat. Eu já vi lá no IFRN mesmo, dando aula. Ai, professora, porque não vai dar tempo de fazer o carrinho, que o sistema de pagamento. Eu falei, já pensou em fazer pelo chat? Como assim? Ah, da pessoa finalizar pelo chat, termina pelo WhatsApp mesmo. Porque aí não dá trabalho, né? Faz só a tela da loja e passa pro chat. Porque aí dá pra fazer, não tem problema. O importante é você finalizar o fluxo, mesmo que seja de uma forma bem arcaica ou simples. Mas precisa ter um modo alternativo. O que a gente tem mais aqui? Eu tô com medo desse tempo. A gente tem avaliações e informações. O que é isso aqui, gente? Qual é a função disso aqui? Será que eu estou falando sozinha? No iFood, você diz, ou você está falando das abas? De separar as As informações? abas, exatamente. Como é que você identificou que é a aba, Camila? Eu achei que era. Não, não Tem, sei. tem certeza? Não é não? Que sacanagem que eu tô fazendo com você. São abas, sim. Tá certo. É, assim, o que nos faz pensar que são abas é que a gente já entrou no modo de aceitação no dia a dia, no nosso uso diário, de que quando a gente tem, olha só, espaçamento, duas opções, uma do lado da outra, uma tá um pouco mais clarinha, a outra tá em evidência, com uma linha embaixo, um contorno, ou enfim, algum destaque, mas na mesma hierarquia, no sentido que elas estão com a mesma tipografia, mesmo tamanho de letra, mesma indentação, né? Indentação não, alinhamento, mesmo alinhamento. Então, existem informações que são semelhantes que fazem com que avaliações e informações estejam na mesma categoria. E diferenciar um do outro me faz pensar, pela minha cultura, no uso diário de aplicativos, de que eu estou numa aba de avaliações. Nunca tinha nem prestado atenção sobre as abas. Comece a observar as coisas. Essa barra vermelha aqui, por exemplo, é um quê? Funcionalmente falando. Um botão. É um botão! Muito bem! O que nos faz pensar que é um botão? Porque ela tem um destaque muito maior que os outros, né? Mas se for perceber, a gente tem aqui, olha, um fundo que é clarinho, que também é um rounded, né? O corner, como é que fala em português, gente? É arredondada a bordinha, pronto. Uma quina. Uma quina! A quina também é arredondada, também. Só que aqui a gente tem só um textinho. Não tem mais nada ali que nos tire a atenção. A leitura tá simples, então a gente identifica isso já prontamente como um botão. Acho que o fato de ser também um verbo no infinitivo, como texto, de indicação, né? Exato! A Jodilena já teve um momento dos verbos comigo, não foi, Jodilena? Lá no grupo. Mas exatamente. Lembrem que nosso cérebro, ele pega primeiro o todo, depois ele faz a identificação dos blocos, das informações, depois que ele vai vendo os detalhes. Quando a gente fala em leitura verbal, a gente tem que diminuir o texto, gente, o máximo possível. Textos que são tem que ser de fácil identificação. Então, principalmente texto de botão, texto que exige uma interação, a gente sempre vai fazer uma escrita que seja, vamos lá, detalhes, que sejam mais explícitas no sentido do que tem que ser feito. Por exemplo, seguir. Tem outra interpretação? Até pode ter, mas assim, muito distante. É seguir. Limpar carrinho. Olha o verbo no infinitivo. Limpar carrinho.
Tem alguma outra interpretação? Agora imagine se eu fizesse alguma coisa do tipo tirar tirar produtos do carrinho. Eu vou levar mais tempo para fazer a leitura e para interpretar. E não é uma frase tão comum a ser utilizada. E o tirar pode levar também para outras interpretações. Então, assim, evitem verbos que são sempre no infinitivo, a Camila falou certo. Evitem verbos. Foi com você, Artemisa. Tá bom, foi com você então. Evitem verbos que não explorem o objetivo final e que tenham distanciamento daquele objetivo. Evitem frases que sejam muito compridas e, se possível, gente, trabalhem com iconografia sempre, tá? Uma reclamação que eu tenho em relação ao iFood nessa tela específica é: nem todo mundo é alfabetizado. E mesmo aqueles que são alfabetizados, tem pessoa com dislexia, tem pessoa com baixa cognição, interpretação. Então, reforçar uma informação com iconografia, ela é muito importante. Extremamente importante. Então, tá utilizando o ícone de coraçãozinho para seguir? Usa dentro do botão, ao lado mesmo do texto. Podem perceber que muitos dos textos que tem, principalmente os que tem interação, né? Que você vai clicar lá. Clicar, arrastar, clicar e soltar, por exemplo. Todos que têm interação, geralmente aqueles que têm uma boa comunicação, eles vêm com o ícone e o texto, com seu verbozinho. Falando em interação, o que tem de interação aqui nessa tela? Além do botão e das abas. Ver a avaliação. Ver avaliações. Os botõezinhos lá de favoritar e de encaminhar para alguém. Perfeito. O retornar também, né? Retornar. O experiência negativa aqui. A própria aba, né? A própria aba. O próprio celular também, né? Aqui embaixo. Exatamente. Percebe que isso é tão intuitivo pra gente que a gente nem percebe, nem para pra ver? Só que olha só que é legal. Perceba na iconografia. Vamos olhar pra iconografia agora. Eu posso abrir outro link pra gente? Sim. E vamos abrir um outro link. Eu vou pausar aqui o Google, o OBS, só um instante. Voltamos. Deixa eu compartilhar de novo. Miguel, o SUS vai ficar para outro momento, porque a Fernanda não veio. Mas tudo bem. Ok. Então, eu tava falando sobre em relação aos ícones. Os ícones. A iconografia, as formas, as cores, elas precisam comunicar exatamente o que a pessoa, né? O que você quer, qual é a intenção ali. Tem muitos ícones que vocês nem percebem no dia a dia. Nem percebem, tenho certeza. Que vocês usam todos os dias e que vocês nem reparam para saber o que significa aquele ícone. Por exemplo, vou perguntar aqui para vocês. Qual é o ícone utilizado para dar like? Pode ser, depende, o coraçãozinho ou esse joinha? Joinha, coraçãozinho. Eu já vi outros também, mas são os que a gente mais usa, né? Para salvar em favoritos. Estrelinha. Também tem estrelinha. Estrelinha também é utilizado. Para salvar nos favoritos. Coração. Também? Estrelinha. Estrelinha também. Estrelinha, coração. Acaba ficando um pouco confuso, né? Mas é porque, assim, eu tô falando justamente desses porque são os mais recentes, os mais novos, então acabou que virou uma confusão. Mas tem muitos ícones que a gente usa mais tempo. Por exemplo, a questão das setas. As setas é ótimo. Miguel tá deleitando aqui, né? Porque ele trabalhou bastante nessa página. As setas. A seta para baixo, por exemplo. O que isso indica?
e vai abrir. Download. Vai puxar. Enfim. Por mais que você não saiba, você sabe que alguma coisa vai acontecer aqui pra baixo. Ninguém espera que alguma coisa aconteça pra cima. Vai descer a página, alguma coisa. Pode até ir pro rodapé, né? Alguma coisa assim. Como é que eu sei que esse ícone, ele é um botão, ele é interativo? Porque tem informação em cima. Mostrar cronograma, não? Se eu não tivesse passado o mouse em cima, vocês saberiam dizer que é de interação? Sim, Eu as acho que bordas. sim. Porque já tá no nosso intuitivo, com certeza. O botão é sempre muito fácil, né? Mas os textos soltos, a gente acaba às vezes confundindo um pouco. Onde eu quero chegar? Existem informações que são meramente informativas, no sentido de que elas não têm interação. Elas estão ali unicamente para mostrar algum dado, alguma informação. E tem outras informações que elas são de interação. Então a gente basicamente diferencia esses dois grupos. E quando a gente diferencia esses dois grupos, a gente precisa passar algum símbolo, alguma forma para a pessoa entender que aquilo dali é de interação ou não é de interação. Por exemplo, dentro do card do curso, alguém pode me dizer se vespertino é um botão ou é informação? Menos Miguel e Luana. E Juan também. Informação. 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 Ah, nossa, mas ele tem uma borda. Tá, mas dentro daquele contexto ali, ele não tá me parecendo um botão. Até mesmo porque tem um outro item que me parece um botão. Então, a gente acaba fazendo essas associações. O que é de interação, o que é só informativo. E aí eu vou até aproveitar para falar para vocês em relação à parte de informações, né? O interativo, falei uma coisa, fiz outra. O interativo, a gente confirma quando passa o mouse em cima. E é muito importante, gente, ter essa resposta imediata no diálogo com a interface. Tudo que houver interação, pelo amor de Deus, coloquem uma resposta do sistema. É botão? Faz um over. É clicável? Faz alguma animação, aumenta o tamanho da fonte, muda a borda, alguma coisa. A pessoa ela precisa visualizar que existe interação naquele elemento. Porque pode acontecer eventualmente, por exemplo, texto solto assim, ser botão, ser interativo, antigamente não existia isso. A gente fazia todos os botões na caixinha. Isso é uma coisa muito recente. O que será amanhã, futuramente? Eu não sei. Então, para evitar esse tipo de dúvida, né, de complicação, ou da pessoa entrar no sistema e ter dificuldade de encontrar as coisas, do que tem que interagir, ela vai passar o mouse em cima, ela vai ter essa resposta, ela vai entender, isso aqui é de interação. Legal. Voltando aqui com relação às informações, vou até aproveitar aqui para comentar. Informações. Todas essas três linhas aqui, elas estão definindo um bloco de informação de um curso. A gente sempre tenta agrupar as informações de acordo com o objetivo daquela informação. Nesse caso, a gente pegou os pontos-chave, né, as palavras-chave mais relevantes na hora da pessoa fazer uma busca. Na hora de fazer uma busca, o que a pessoa geralmente procura? Ela quer saber o nome do curso, ela quer saber qual é o campus que ela vai estudar, tempo de duração e ela quer saber se é viável. A resposta é essa. Ela quer saber se é viável. Se ela olha o card e vê que tem um mínimo de viabilidade, vai ser em Natal, vendedora, a parte da tarde. Beleza, ela entra para se informar mais. Então, o card nada mais é do que facilitar essa busca da informação pelo lado do usuário para que essa pessoa depois venha, pela publicidade, venha a fazer a inscrição. Então, a gente evita colocar muitas informações. Mas eu preciso colocar o endereço do campus, preciso colocar os pré-requisitos. Não precisa. Isso pode vir depois, isso pode estar no edital, mas o importante é a pessoa ir aos poucos, criando uma intimidade. Lembra da conversa lá? Do nosso diálogo?
A gente vai criando uma intimidade. Quando a pessoa entrou no site, o que ela fez primeiro? Ela disse oi, tudo bem? Meu nome é Nezuko. Inclusive, minha cachorrinha se chama Princesa Nezuko, tá? Em função dela. Meu nome é Nezuko. Aí, esqueci o nome dele. Os nossos Detona Ralph? Detona Ralph. O Ralph vai olhar assim, tá bom, Nezuko, quem é você? Aí ela, eu sou uma pessoa muito meiga. Então, assim, ela vai dar o mínimo de informações possíveis. Se ele se sentir interessado, ele vai depois perguntar mais coisas, do tipo, legal, gostei. Onde é que você mora? Quais são suas recomendações? Quantos anos você tem? E isso tudo, nesse caso da vendedora, ou vendedor, tá dentro da página do curso. Oi, Juan. Professor, nesse sentido, para mostrar informações na tela, o carrossel seria uma boa ferramenta para fazer isso? Nesse exemplo, por exemplo, mostra tudo sobre o curso num carrossel? Sim, sim. Ficaria muito poluído. Porque são vários cursos, imagine vários cursos, todo mundo com carrossel. É muita informação. Você fez uma pergunta que é legal, sabe por quê? O carrossel, você teria num espaço pequeno muitas informações. Então, você teria que dar 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques, provavelmente para conseguir ver todas as informações. Enquanto que se você deixar mais limpo, deixar só esse card e clicar no pré-inscrição e ver tudo de uma vez, você deu 1 clique só. Então, isso também é uma outra coisa muito importante. Como é que eu vou organizar essa arquitetura da informação de modo a ficar mais fácil da pessoa navegar e organizar melhor, né, esse conteúdo? A resposta é claro que tem regra, mas assim, existem exceções também. Mas a gente opta pelo mínimo de páginas possíveis, porém, a AFK... Me traduz aí, Camila. Ela vai ficar ausente. Tá bom. A gente opta pelo mínimo de páginas possíveis. Tá bom. Um cheiro. Só que priorizando sempre essa questão da identificação do usuário em detrimento ao caminho cognitivo que ele está fazendo. Então, por exemplo, se eu colocar todos os cursos, todas as informações dos cursos numa única página, eu estou saturando de informação e eu não estou ajudando o meu usuário a identificar facilmente o que ele quer. E tem uma outra coisa também. Tem uma lei de Rick Hillman, não sei se alguém lembra das aulas de UX, que fala o seguinte: quando você tem muitas coisas para tomar decisão, muita informação na tela, a probabilidade é que você não escolha ou que você demore muito para escolher. Por exemplo, quem gosta de comprar roupa, né? Ou ir ao mercado comprar alguma coisa, quando você vê lá, por exemplo, 5 tipos de roupa diferente, tudo parecido uma com a outra, você fica lá olhando os detalhes e tudo mais, você demora. Oi, Juan. Olhando assim, nesse sentido, não parece tão ter muita utilidade usar o carrossel, né? Mas tem algum motivo específico por tanta gente colocar em tanto site e tal? O carrossel, quando ele está nos sites, ele geralmente está com informações que não são... se você tirar... Vou falar dessa forma, tá? Se você tirar o carrossel, não vai quebrar a loja. É isso. Eles são muito mais de publicidade, mas eles não trazem nada que seja essencial para aquele ambiente. Não, professor, eu já vi carrossel que é essencial, que se tirar o carrossel, o negócio morre. Então, nós temos um problema. Aí é um problema de como o ambiente ele foi estruturado. Justamente por conta disso. Porque se é um carrossel, principalmente aqueles carrosséis dinâmicos que fica correndo, e você tem algo que é essencial em uma das telinhas, né, das fotos, você está, na verdade, tirando a visibilidade de algo que deveria estar fixo no site.
Deveria ter uma importância ali no espaço e ele está sendo escondido. Então, ele não é indicado para casos essenciais, para informações que são essenciais. Então, é mega promo, é Black Friday, publicidade, ou então um aviso dos eventos do final de semana. Tudo que ali que não é que é temporário, por exemplo, tudo bem botar num carrossel. Mas se não for, eu posso até estar errada, mas é muito difícil você ter algo que seja bem construído com um carrossel. Com essa importância toda. Certo? O que geralmente eu vejo é coisas que são essenciais, coisas que são essenciais que estão no site, no corpo fixo do site, mas estão também no carrossel. Aí tudo bem. Aí não tem problema. Oi, Juan. Ixi. O que foi? Tá passando um avião aqui, tá certo? Ok. Tá bom. Sobre essa questão da quantidade de informações, vocês já passaram por essa situação de ter muitas coisas para decidir? Tipo, não sei para onde eu vou nesse site. O Pinterest da vida, por exemplo. Adoro Pinterest, gente. Pinterest. Que foi, Luana? Parece coisas aleatórias. Pinterest é bom demais, gente. Só que assim, ele é um exemplo clássico de como a pessoa vai se perder. Porque ela tem muita informação. Deixa eu botar. Eu já tava com busca aqui. Tá? Arte. Só. Arte. Procurei aleatório. Arte. E aí ele me voltou com vários cards lindos e maravilhosos. Eu não sei pra onde olhar. Eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde parar. Eu vou seguir aqui por umas 3 horas a fim, sem saber exatamente. Inclusive, depois eu vou perder meu objetivo. Vou olhando outros e outros e outros, entrando em outros e vou esquecer meu objetivo. Isso aconteceu com você já? Nunca? Ah, tá. Comigo acontece quase todos os dias quando entro no Instagram. Paulo, quer falar? No caso, aí não seria mais a proposta do site prender o máximo possível a pessoa, tipo o Instagram, por exemplo, você citou, né? Exatamente. Nesse caso, a lei de Rick e Riemann ela foi utilizada sabiamente, justamente para a pessoa se perder. É esse o propósito, para ficar mais tempo. Então, aqui como a gente não tem uma organização a estrutura, né, dos componentes, não tem uma organização que diferencie o peso das coisas, tudo está num balaio só, faz com que você perca realmente muito tempo tentando olhar para as partes individualmente. Enquanto que não é esse o nosso objetivo quando a gente está num site, por exemplo. Então, quando a gente está num site, a gente quer que a pessoa resolva o problema dela, o objetivo dela, o mais rápido possível. Então, a gente tenta conduzir dessa forma, fazer o mais limpo possível as informações. E à medida que a pessoa for entrando naquela informação, ela vai ter vai tendo ali as informações mais específicas. Que é como eu falei com vocês, é como se fosse num diálogo. Imagine quando você chega, por exemplo, com uma atendente que tá do seu plano de saúde. A pessoa pergunta, oi, boa tarde. Aí você fala, boa tarde. Qual é o seu nome? Aí você vai dizer o seu nome. Bem simples assim. E depois a pessoa pergunta, pois não, que você gostaria? E você vai dizer, eu gostaria de marcar uma consulta. Aí a pessoa vai falar, pois não? Aí você fala, consulta de, sei lá, dermatologista pro médico fulano de tal, pro dia tal. E aí as informações começam a aparecer. O diálogo é igual no sistema, gente. Evitem
fazer um sistema que na página principal, tipo os sistemas governamentais, vou até mostrar para vocês aqui um que eu entro todos os meses. Lindo, maravilhoso. Que as coisas estão... Mas melhorou muito, viu? Já foi pior. Já foi muito pior. Ah, não, isso aqui é da lista. Mas ok. Os sites mais antigos, governamentais, eles eram muito poluídos. Tinham um menu esquerdo extenso, um menu em cima, uma parte de notícias aqui na direita, e aí um monte de coisa no meio. E as coisas têm praticamente o mesmo peso. Quando você olha tudo como um todo, você não vê diferenciação de cor, de tamanho, de peso. Você não se identifica, você não consegue saber para onde olhar. Você se perde. Quem levantou a mão primeiro? Foi o Juan? Foi só o Juan. Seria uma pergunta sobre a lei de Hiroshima. Diga. Como seria possível aplicar ela em interfaces como, por exemplo, o Jovem Potiguar, que tem várias opções de resultados? Perfeito. A gente tenta diminuir a quantidade de opções, então é interessante a questão dos cursos, porque são vários cursos. Nesse caso, não tem uma ordem lógica, assim, do ponto de vista do usuário, tá? De quais cursos vem primeiro. Então, a gente deixou aberto ali. Foram utilizadas duas ferramentas aqui para a gente diminuir essa quantidade de cursos, que foi o carregar mais, verbos do infinitivo, carregar mais, e os filtros, a busca, por exemplo, informática. Não tem curso com informática. Eletricista. Pronto. A busca, ou buscar por município, ou buscar por turno. Então, a gente, nesse caso, utilizou os filtros. Ou filtro, ou... Ordenação não teve ordenação. Ou filtro, carrega mais, e assim foi. São ferramentas, né, que a gente utiliza. Ah, mas eu poderia colocar todos os cards logo de cara? Pode. Só que tem as problemáticas disso, né? Um lado bom é que a pessoa não vai precisar ficar carregando. O lado ruim, performance. Dependendo da quantidade de cursos, isso vai acarretar no back-end, na performance do computador, banda de internet, uma série de coisas. O indicado mesmo é permitir com que a pessoa consiga acessar aquele curso, aquela opção, de uma forma fácil. Certo? Tudo bem? O que mais, gente? Eu nem falei de cor, nem de nada, mas já que a gente tá aqui, aproveitando mais um tempinho aí, se der, quando vocês forem falar de cor, tem a Adobe Color que eu adoro, eu passei até pro Miguel. Pronto, olha só que bacana. O Adobe Color, ele tem um menuzinho dele aqui. E aí, queria até mostrar pra vocês aqui embaixo. Tem como vocês fazerem a combinação de cores de vocês. E ele já mostra a paleta de cores. Caso vocês não saibam de paleta de cores, a escolha das cores, façam um arco-íris e tudo mais, dependendo do que seja, é pra fazer isso mesmo. Mas eu sinceramente, para sistema, não indico que vocês utilizem mais do que 5 cores, tá? Geralmente é uma escura, uma clara e 3 cores principais, que é para serem utilizadas ao longo da página. Por exemplo, aqui a gente usou o roxo e o verde como cores para aplicação, enquanto que a gente tem o preto e o branco para fundo e a tipografia. E aí o Miguel fez a versão escura, que é o contrário, né? A gente tem o verde e o amarelo para aplicação e o escuro, né? O cinza escuro e o branco para tipografia e fundo. Oi, Juan. Pensando nas pessoas que têm daltonismo, quais seriam as melhores opções de cores para a gente colocar? É complicado isso. Eu não vou lembrar do nome, mas existem aplicações. Deixa eu até ver se na internet responde facilmente.
aplicações que fazem teste do daltonismo. Daltonismo HTML. Eu sei que tem, mas eu vou ficar te devendo. Mas tem aplicações que fazem. Eu não sei se até o navegador, o Chrome, eu acho que ele faz tem um plugin que faz avaliação do nível de daltonismo. Mas para evitar o daltonismo, eu vou ensinar uma coisinha básica para vocês. Porque assim, a gente às vezes vai escolher uma cor que não é tão apropriada para quem é daltônico. Só que o daltonismo não impede a pessoa de enxergar o claro e o escuro, certo? Impede a pessoa de enxergar unicamente algumas cores e tem níveis de daltonismo. Aí que tá. Existem duas formas da gente fazer o contraste entre duas cores, né? A sobreposição de duas cores. Uma é em relação à escolha da cor, desse círculo cromático, e outra é em relação a claro e escuro, a iluminação propriamente. Como assim? Por exemplo, se eu escolher um amarelo, vou deixar aqui personalizado. Se eu escolher uma cor amarela de fundo, ó que lindo, maravilhoso. Qual é a cor que vai ter maior contraste com o fundo amarelo? Uma letra azul, porque está no outro lado do círculo cromático. Aqui a gente tem todas as cores do nosso espectro visível. Ah, se eu escolher uma cor verde, qual vai ser a cor que vai ter maior contraste? Vai ser vermelho. Mas eu vou pegar justamente essa cor aqui agora, verde e vermelho. Mas se a pessoa for daltônica, o fundo é verde e a letra é vermelha. Se a pessoa for daltônica, ela não vai enxergar, ela vai enxergar como se fosse uma coisa só. E aí vem o detalhe, o pulo do gato. A gente pode trabalhar com claro e escuro também. Por exemplo, eu posso pegar esse vermelho e escurecer ele um pouquinho. Claro que ele tá escurecendo. Vou escurecer um pouquinho, por exemplo. É só para fins de exemplificação, tá? Então, imagine uma cor verde de fundo que está mais clara. Não está mais clara essa aqui. A cor verde de fundo com uma tipografia que ela está mais escurecida. Então, essa diferenciação de iluminação, o daltônico consegue enxergar. Ele consegue diferenciar. Então, eu indico vocês a trabalharem sempre com isso. Sempre quando tiver fundo com cor, letra com cor, coloca um pouquinho mais claro um pouquinho mais escuro o outro, e aí a gente tem essa diferenciação. Além de colocar cores que são complementares. Quando a gente fala de cores que estão opostas no círculo cromático, a gente está falando de cores que são complementares, ok? Uma ferramenta que o Miguel também já utilizou, que me mostrou uma vez, é aqui no Adobe Color, é essa ferramenta de acessibilidade que também é muito boa, caso vocês estejam com dúvida. Oi, Juan. Também seria uma alternativa boa desenvolver como se fosse um módulo separado só para quem tem o daltonismo e tal. A pessoa pudesse clicar lá, modo daltônico e tal, e tivesse essa interface personalizada. Eu já vi sistemas assim, mas sinceramente eu não sei, não vou saber te responder se isso fez tanta diferença para os daltônicos. Porque se... Por que a gente pensa assim? O daltônico não conseguiu usar o site, não conseguiu se orientar no site porque as cores estão atrapalhando. O site, por padrão, ele tá com uma má escolha de contraste das cores, percebe? Se a gente trabalhar bem esse contraste das cores, a pessoa ela vai conseguir navegar mesmo que as cores não sejam as mais adequadas para o daltônico. Entende? Não é só para o daltônico, é para todo mundo que tá ruim. Só que o daltônico ele vai sofrer um pouquinho mais. Basicamente isso. Mas se quiser ser preciosista, sim, dá pra fazer. Essa parte daqui da acessibilidade, já que a gente está falando de acessibilidade, isso é muito importante, ela é interessante porque vocês conseguem testar o nível de aderência ali do contraste, né, entre duas superfícies de cores diferentes para saber
se ele está aprovado ou reprovado, se o nível de leitura tá bom, o contraste tá bom. É bem bacaninha. Legal? Falando de acessibilidade também, gente, que tipo... Juan levantou uma boa questão. Que tipo de pessoas a gente tem que pensar na hora de falar de acessibilidade? Pessoas com dificuldade visual. Com redução de visão ou que não tem visão, né? Se a pessoa tem A baixa comunidade visão... surda também, tipo, tem gente da comunidade surda que não sabe ler, mas que sabe Perfeito, sinais. perfeito. Pessoas com analfabetismo, exatamente. Bom, vamos ver então. Pessoas que são analfabetas, como é que a gente resolve isso? Ícones? Figurinhas, com certeza. Conduzir com figurinhas. Pessoas que são cegas ou com baixa visão é tamanho de fonte e contraste, né? Principalmente contraste e tamanho da fonte. Pessoas que não têm visão, como é que a gente faz? Audiodescrição. Audiodescrição. Nas imagens tem aquele negócio quando você passa a imagem, a setinha, aí ele tem descrição. E não tem aqui não. O tooltipping, sim. Tem algumas coisas que a gente trabalha. Tipo, aí, Miguel, bota aí o tooltipping. Tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro, gente, evitem fortemente. Aqui no Jovem Potiguar a gente não conseguiu, tá? Porque a logo, ela é trabalhada, ela é artística. Mas evitem texto em formato de imagem. Por quê? Porque uma pessoa que enxerga, ela consegue visualizar a imagem que tem texto e traduzir, né? E ler. Um leitor de tela não consegue ler o que está escrito na imagem. Aí que está o problema. A não ser que o programador tenha feito lá a descrição do que tem no conteúdo daquela imagem. A gente coloca o tooltipzinho bonitinho na imagem, mas não é só isso. Oi, Juan. De que maneira a gente pode garantir a acessibilidade para pessoas com problemas motores, principalmente assim, em celulares, tablets e tal? Mas tu tá fazendo cada pergunta. Peraí. Problemas motores. Isso está mais ligado ao dispositivo do que ao site. Porque olha só. Quem produz o sistema, o site, não tem controle do que o dispositivo consegue fazer. Tem dispositivos, por exemplo, tem celulares ou mouses que eles têm um regulador de ergonomia, né? Como é que fala? Eles conseguem, você consegue calibrar o quanto aquele mouse ele vai rodar, a sensibilidade. Por exemplo, o meu ele tem uma certa sensibilidade, eu consigo dizer. Tem A uns... DPI dele. a DPI. Mas não só isso. Isso já é um tipo de acessibilidade, dependendo de como a pessoa interage com o sistema. Mas é outro nomezinho que eu estava querendo lembrar. Quando a pessoa tem mal de Parkinson e o dispositivo ele consegue normalizar aquele movimento. Por mais que você faça micro movimentos, ele consegue manter no centro aquele mouse. É incrível isso. Mas isso é do dispositivo, cara, não é nossa responsabilidade. A gente não consegue chegar nesse ponto. Seria muito bom. Que a gente consiga... Nossa, Juan, você levou... Gente, vamos fazer isso. Seria bem interessante que a interface conseguisse diagnosticar, tipo, um movimento meio estranho e conseguisse ele mesmo normalizar essa movimentação. Não, olha, pra dizer que não tem, eu já vi sistemas que fazem um grabbing, sabe? Quando você chega perto de uma janela, ele dá uma cola do mouse, do cursor. Aí quando você tá saindo e chega perto de outro bloco, aí ele dá um grab pro outro bloco. Isso ajuda a pessoa a direcionar para onde ela quer. É uma opção. O Juan tá fumejando ali, cheio de ideias já também. Tenho certeza. Ok?
Para pessoas que têm baixa visão ou não têm visão, é interessante considerar essa questão da imagem, tá? O texto, permitir com que ele seja legível no leitor de tela. O que aconteceu? Nada. Tem também, para quem é front-end, o Arias HTML, que é um conjunto de atributos, né, de acessibilidade que a gente utiliza na hora de fazer justamente um site voltado, a interface voltada para o leitor de tela e outros mais. Então, quem já conhece deve saber, quem não conhece, eu sugiro fortemente vocês irem atrás para poder aprender sobre o Aria, porque ele traz um formato, não é muito difícil, ele traz um formato adequado para as aplicações atuais em relação à acessibilidade, principalmente ao leitor de tela. A identificar os campos, os grupos, sabe? A fazer uma arquitetura visual ali um pouco mais natural para quem não tem visão. Isso é interessante. Porque se vocês forem conversar com uma pessoa cega, gente, é horrível. Horrível. O leitor de tela. Porque uma coisa somos nós olhando para a esquerda, depois para a direita, depois para baixo. A gente não precisa ler todas as informações. Agora o leitor de tela não, ele é linear. Os padrões, né? Ele é linear. Aí ele lê tudo, tudo. E se você quiser uma coisa que está lá embaixo? Você tem que esperar tudo. Então assim, não é legal. Aí o Aria, ele tá com o intuito, eu botei Arias, né? O Aria, ele tem já um pouco desse intuito de tornar um pouquinho mais naturalizado essa leitura, de não ter que ficar lendo tudo de uma vez. Mas bora ver se mais pra frente a gente consegue fazer com que ele seja bem bacaninha mesmo. Vocês conheciam já o Aria? Oi, Juan. No caso, eu não conheci o Aya, mas uma pergunta sobre essa questão do leitor de tela. Como é que faz isso de uma forma boa em um possível formulário e tal, com perguntas importantes? Como seria possível garantir a acessibilidade nesse caso? Pronto. Através do Aria, são tags, são atributos que você vai colocar dentro das suas tags. Tem o tooltip, tem o ID, utilizem bastante ID. Tem os descritores, que eu não lembro exatamente quais são os atributos. O pessoal de front-end vai saber responder melhor, inclusive. Tem alguns atributos que são legíveis também. Tudo que é texto, textual, os leitores de tela já conseguem ler. Então, A, que é o título, os Hs da vida, P de parágrafo, tudo isso ele já lê, naturalmente. Se o pessoal de front-end quiser complementar de alguma forma... Deu? Então, tá bom. Spam, pronto. O spam também. Label, olha aí. Também lê. Também lê. Pronto. O spam, label e esses outros formatos, né? Outro tipo que eu comentei. Tudo isso é adlink, né? Tudo isso são formatos antigos, muito antigos. Então, por isso que o Aria foi criado para melhorar essa comunicação. Mas os leitores, eles leem tudo isso. Tudo que é textual, ele lê. O que mais, pessoas? Nós falamos de questão de acessibilidade, de como trabalhar um pouco ali no código. As cores. Eu comentei em relação a um pouco das formas, né? Por exemplo, forma redonda, ela é mais amigável. Se for mais quadrada, ela é mais séria. Aqui a gente está trabalhando de forma geral, com algumas coisas que são mais quadradas. Por exemplo, a logo no fundo, ela é quadrada. Essa unidade da logo, ela é meio quadradinha. Porém, ela tem uma quebra, porque tem um nome programa em cima e o nome potiguar embaixo, que ela faz ser irregular. Então, ela não é tão quadrada assim. Essas formas, elas comunicam alguma coisa. Então, quando vocês pensarem ali na disposição dos blocos de informação, pensem nisso também. Vejam que também que eu mantive a
simetria aqui na parte de cima. O bloco de informação no Jovem Potiguar tem exatamente a mesma altura e a mesma largura do bloco de informação do texto que tem à direita. Para que eu fiz isso? Para que tivesse, quando eu falo eu keep, tá, gente? Eu keep. Para que tivesse o mesmo peso. Para que não ficasse um com maior relevância que o outro. Para que quando a pessoa olhasse, ela já olhasse direto para esse bloco como um todo e depois fizesse a distinção entre esses dois pequenos blocos de forma mais individual. Então, tudo é intencional. E, sinceramente, eu amo simetria. Adoro. Eu acho estranho quando coisas ficam fora de simetria. Ok. Fernanda tá aí, não tá? A gente podia ir pro SUAS agora, falar do caminho do usuário. Pode ser? Diz que sim! Ela tá quietinha. Ah, não tem nada não. Eu tô com SUAS aqui. Miguel tá aí ainda? Tá. E Juan, Artemisa, tá só nós três aqui, viu? Ah, tá bom. Ó, o pessoal assim... Acho que o microfone tá bugado. Não tô escutando não, Fernanda. Eu tô provocando, gente. Eu queria que a Fernanda mostrasse. E aí? Oh! Mas como é que eu vou mostrar o caminho que não tá pronto? Aí é da mulher. Não, mas é justamente pra isso, ué. Meu Deus, tem um rabisco. O que a gente chama de... Sei lá. Literalmente um rabisco de tela. É a mesma apresentação que você fez pra Clecleo. Morrendo de vergonha. Que isso? Mas eu vou fazer. Da mesma forma. É o meu ventilador. Vou abrir aqui. Poxa, tava com muito comentário, né, ainda na tela. Eu tô vendo o tamanho das bolinhas de comentário. É porque foi muita informação, gata. Ótimo. Ok. Eu vou transmitir minha tela ou você continua na sua? Eu acho melhor pela sua, que você tem mais controle. Pronto. Vou tentar não ficar mexendo a tela toda hora, porque tem um tique. Um tique nervoso. Estão conseguindo digerir as coisas, pessoas? É muita informação? Alguma coisa nova? Tranquilinho, tá de boa. Só o Arya não sabia. Tá. Fernanda, o que é o SUAS? Meu Deus do céu. Essa pergunta é muito complexa. Mas o setor responsável nas setas por cuidar dos dados relacionados ao cadastro único e por administrar as equipes que administram o Bolsa Família, eles são os SUAS. Basicamente, eles são a maior equipe da SETA, estava lá no aniversáriozinho da secretária. E Cleomar vem sendo o nosso, stakeholder até o momento, né? Uhum. E o que eles precisavam? Eles precisavam de um sistema onde o pessoal dos municípios do interior ou externos a Natal conseguissem se comunicar com o pessoal do SUAS daqui das setas, para poder tirar dúvidas relacionadas à gestão do programa, a cadastro de pessoas, dúvidas no geral, um apoio técnico que chama. E aí, o que foi pedido para o setor, né? Foi pedido para a gente uma landing page, onde a gente vai colocar coisas informativas relacionadas ao SUAS e quais as atribuições deles dentro das setas. A gente tem documentos preenchidos com isso, por eles, que a gente ainda não colocou nos protótipos, tudo. Então, já expliquei o que é o SUAS, já estou avançando aqui o que a gente vai fazer. O que a gente tem que fazer inicialmente é fazer um protótipo dessa landing page. Pera.
institucional, Fernanda. onde vai ter todos os dados referentes às suas. Isso aqui foi um rascunho, literalmente. Até porque depois, parando para pensar com a minha humilde insignificância, eu percebi que era inviável ter uma imagem desse tamanho. Pode falar, Aliana. Eu vou te interromper toda hora, tá? Pessoas, vocês conseguem perceber nessa página, que é a primeira página. Você levantou a mão. Oi? Acho que não tá saindo som. Ou eu tô meio moca. Oi. Não tá saindo som? Hello? Acho que pode continuar, Fernanda. Acho que baixou a mão. Ah, tá. Bom, então. Tá. Um cunhozinho com as cores da logo, mas sem usar nenhuma das regras que provavelmente vocês já escutaram até o momento na aula de Aliana. Que teria mais uma parte informativa, uma questão de calendários, com os eventos próximos relacionados aos SUAS, editais lançados. E a gente usou como base um sitezinho chamado Sigas.pe, porque cada um achou uma maneira de fornecer esse apoio técnico e ter esse site institucional de uma forma. Cada estado faz de uma maneira diferente. E aí o pessoal do SUAS pesquisou, né, como é que era feito nos outros estados, e pensou numa solução assim mais elaborada ainda para poder continuar. A câmera de Aliana deu uma bugada e o microfone também. Mas estamos no aguardo. Oi. Tá. E agora? Eu queria que você voltasse para saber se eu posso começar o caminho do usuário. Ou então você falasse, tipo, pelo chat, se eu posso começar o único caminho de usuário que a gente tem para poder mostrar. Agora? Então, tá bom. No site que a gente usou foi o... Não sei se vocês vão poder ver essa aba. Provavelmente sim. Sigas.pe. Então, esse daqui é o de Pernambuco. E aí, quando a pessoa vai entrar na parte do apoio técnico, que ela é interna, ela tem esse pequeno botãozinho aqui que indica a questão do login. Uma frase de impacto social, é claro, Paulo. Uma coisa assim que dê, né, assim, o tchan pro site, tá dizendo? A gente escuta tanta frase de impacto social dentro das setas que a gente fica até meio emocionado. No caso da gente, a gente vai ter no nosso caminho de usuário, bem aqui no cantinho. Eita, 15 minutos para acabar, Liana. Apruma outro link aí. Aí a gente vai ter esse botãozinho de identificação. Provavelmente vai mudar no futuro, talvez. E quando a pessoa clica nesse botão de identificação, ele vai ser mandado para uma tela de login. E aí, aquela tela de login convencional que a gente já conhece, como esqueceu sua senha e tudo mais. E as pessoas que vão poder acessar essa área de login, que vão, de fato, conseguir efetuar esse login, vai ser só pessoas permitidas por um ator que a gente chamou carinhosamente de gestor estadual. Consegue me escutar? Sim, voltou, Aliana. Vou dar meu microfone aí, mas tudo bem. Pode parar só um pouquinho aí para mostrar essa tela. A do login ou a do além Essa do mesmo. Então tá. Qualquer uma, essa tá boa. Essa é para mostrar o seguinte: quando a gente organiza um bloco de informações, a gente sempre pensa nessa hierarquia do que é mais importante a pessoa ler primeiro. Então, por exemplo, aí você organizou o login especificamente, mas a pessoa precisa saber exatamente onde é que ela está. Então, a primeira informação que tem lá em cima é o SUAS+. Tem nome login, alguma coisa? Não, não tem. Seria uma falha, né? A informação. Alguma coisa que diga, onde é que eu estou? Ah, estou na tela de login. Porque as pessoas às vezes saem do computador, vai fazer alguma outra coisa, quando ela volta, ela não sabe onde ela está. É só para situar. Então, era uma coisa que eu ia já te dar um feedback antes, Fernanda. Ah, que você queria que identifique tivesse que ela tá no uma login. palavra login literal. Ou acesso, acessar ao SUAS. Algo que dê essa significância. Eu acho que das de rascunho, essa é uma das mais rascunhos que tem. Mas vamos seguir. Aí, pode deixar ali por enquanto. Aí, o que é interessante também, eu vejo diversos lugares que tem o título, né? Um título mais significativo do que é aquele bloco, e um subtítulo. É muito importante que vocês considerem a disposição dessas duas linhas
como uma unidade só. Quando eu falo unidade, é questão de aproximação ou distanciamento. O alinhamento desse título e do subtítulo é centralizado. Os dois são centralizados. Só que o distanciamento entre esses dois é pequeno. Isso faz com que a pessoa leia primeiro o título e depois ela se informe o que é, né, se quiser, o subtítulo. É como se fosse uma continuação. Ela entende que é uma coisa menos relevante que o título, mas faz parte do título. E aí, logo em seguida, você tem um espaçamento com dois inputs. Percebe que esse espaçamento ele é um pouquinho maior que o espaçamento entre os inputs e o botão. Isso faz com que a pessoa entenda que o bloco dos dois inputs do botão seja um outro bloco de informação, porque eles estão um pouquinho distantes do título. Percebem que a gente faz essa pequena variação no distanciamento para poder dizer o que faz parte do quê? Quem é primo, quem é filho, quem é pai, elemento pai ou filho, enfim. O entrar, eu entendo que é um botão que faz parte direto do bloco dos inputs, que ele não é de outra ação, ele é dos inputs. Por quê? Porque ele tem a mesma largura, ele tem a mesma altura, o mesmo espaçamento que os outros inputs. Enquanto que o esquecer a senha já é algo relacionado ao bloco todo também. Por quê? Porque ele é menor, porque está logo abaixo, ele está próximo do botão entrar. E aí eu vou perguntar para vocês, não sei se vão saber responder. Por que que o botão entrar e o esqueceu a senha, eles estão tão próximos? Por que que o esqueceu a senha não pode estar acima? Geralmente elas, como eu falei, mais uma vez, é um rascunho. E o botão de esqueceu a senha, eu vejo em vários sites abaixo do botão de entrar como se fosse uma coisinha pequena, discreta e tudo mais. Poderia ser colocado de forma diferente também. Artemisia? Eu acredito, assim, a gente é acostumado a alguns padrões de interface, como você já comentou. E aí, como a Fernanda já falou, a gente já é acostumado a entender que o botão de esqueceu a senha vai estar abaixo do login. Então, é algo muito automático. Tipo, ai, meu Deus, eu esqueci a senha. Eu vou direto lá embaixo do botão do login para ver se eu acho esse negócio. Ok. Paulo? Na minha mente, é como a mesma coisa que você disse do título para o subtítulo. É como se esqueceu a senha, é um complemento do botão entrar. Aí, meu que está embaixo, menorzinho que o botão de entrar para... Bem por aí. Todos acertaram. Porém, tem mais uma coisa, que é a quebra da informação, do caminho cognitivo. O caminho cognitivo é o seguinte: a pessoa começou um pensamento, ela vai fazer aquela ação e ela quer terminar aquela ação. Por exemplo, eu comecei a lavar prato, eu vou terminar de lavar prato. Se alguma coisa acontecer que interrompe aquele meu pensamento, eu vou me perder naquela ação. E nesse caso, quando a pessoa começa a digitar o usuário, qual é a próxima ação? Digitar a senha. Qual é a próxima ação? Entrar. Se esqueceu a senha estivesse acima, ela estaria descasada desse caminho cognitivo. Ela iria ser uma quebra. Por isso que ela costuma ficar embaixo. Legal, né? Pode continuar, Fernanda. Nice. Pronto, daqui do caminho de usuário que a gente seguiria normalmente, seria depois do botão de entrar, e para uma tela, considerando que esse usuário é um administrador, a gente iria para a tela administrativa, onde tem uma dashboard, onde vai ter informações a respeito dos chamados que foram abertos e tudo mais. Mais uma vez, pelo tanto de comentário, vocês podem notar que isso aqui é um mero rascunho, com coisas a serem consertadas. Aí a gente resolveu ter a separação, né, de tipo, entre todos os chamados já abertos, e aqui teria os chamados abertos recentemente, porque seria de mais fácil acesso, uma maneira dele buscar os chamados que já existem.
e opções institucionais aqui dentro para ele executar, tipo, desde cadastro de usuário, pendências e tudo mais. E o que acontece aqui nessa tela é que a gente tentou já não usar mais as cores do SUS para ficar com mais cara de rascunho mesmo, de tipo, deixar tudo no preto, branco e cinza, só para poder ser escolhido depois uma paleta de cor e resolver esse problema. Se a professora Helena quiser comentar sobre as ideias que ela teve a respeito dessa tela. Não, depois eu vou sentar contigo separadamente. De novo? Eu tô mais estimulando o pessoal mesmo a pensar. Por exemplo, na parte de busca, o texto está bem coladinho, né, no input. Porque ele não existia. Ele passou a existir depois dos comentários que a gente teve em outra reunião, né? E aí foi colocado aí. Pronto. Aí, uma coisa que eu esqueci lá na tela de login, se quiser voltar lá rapidinho. O login sempre dá uma coisa, gente. A gente sempre faz, a gente sempre tem um comentário. Login direito ainda, gente. Pronto. Uma outra coisa que é importante na hora que a gente está construindo é pensar o seguinte: quando a interação acontecer, o que vai acontecer com a minha tela? Quando você começar a digitar lá no input usuário, a gente tem que pensar nisso também. Do jeito que está estático aí, a gente não tem noção do que a pessoa que vai desenvolver a interface vai fazer. Oi, Artemisia. Eu não sei se é válido uma sugestão, mas eu acho que seria interessante colocar o usuário e senha como label, porque, tipo, quando for passar, talvez, a audiodescrição da página, ele não vai pegar, tipo, o quadradinho, eu acredito. Aí, tipo, quando ele for passar pelo quadradinho, ele não vai ler o placeholder. Ele leria a label do quadradinho. Exato. Deixar só placeholder não é problema. A questão é tirar essa visibilidade do que é aquele espaço quando a pessoa começar a digitar. Tem muitos inputs que eu vejo que o pessoal transforma o placeholder em label assim que a pessoa começa a digitar. Pronto, resolveu. Pronto, Fernanda. Ok. Pode voltar lá. Ah, tá. Nosso tempo tá acabando. Não. Mas, no geral, o único fluxo de usuário que tem até agora é o cadastro de usuários. Tá com um pouco de eco, Aliana, se tiver como desligar o microfone só porque eu fico bugado. Valeu. A pessoa clicaria em usuário, uma opção do menu que vai ter aqui em cima. E aí ele vai vir para essa parte administrativa, onde teria uma listagem de usuários e teria, tipo, as famigeradas migalhas de pão para ele se situar onde é que ele está, uma opção dele adicionar um novo usuário e mais comentários de coisas para se colocar. E uma sequência de filtros em cima, porque vai ser essencial para poder fazer a identificação. Uma vez que vai ter vários tipos de usuário com vários tipos de permissões diferentes no SUAS, mais até do que no PLP, que é o maior sistema que a gente tem em produção atualmente. Comentários, dúvidas? Então, vou seguir. Tranquilo. De tela foi só isso mesmo, né? De listagem do usuário, só isso por enquanto. Tá. Queria saber se o pessoal tem alguma opinião sobre essas telas. Eu vou encarar como não. E aí a gente vai seguir em frente, porque, né, as horas passam. Então, a gente fez um form, né, para adição de usuários, que seria, no caso, um modal, onde a gente cadastraria informações como nome completo, telefone, endereço da pessoa. Só que uma coisa que faltou aqui, que inclusive está no meio dos comentários, era o município de onde a pessoa é, porque para o SUAS é muito relevante saber de qual município está vindo a demanda, né? Tipo, para qual município ele está dando assistência naquele momento. Então, também vai ter essa informação cadastrada. E aqui vai ser tipo um select
informando a função da pessoa. Deixa eu ver o que mais tem para falar a respeito dessa tela. Tem um desafio nessa tela. Tipo, essas informações cadastrais que teriam aqui é para o caso da gente não conseguir acesso à base de dados que o próprio SUAS tem. Porque, do contrário, a gente conseguiria já ter tudo cadastrado no banco de dados importado, como a gente já importa os dados do CAD único. Não precisaria ter a necessidade de ter esse cadastramento, porque o CAD único, as pessoas que trabalham para o Bolsa Família e os programas do SUAS, eles têm um cadastro, eles têm uma matrícula, eles têm uma maneira de acessar outros sistemas que eles usam, e já tem todas as informações que teriam nesse formulário. E a gente já teria tudo importado e não teria necessidade. Mas, como a gente, tipo, não tem certeza se vai conseguir acesso a essa base, vai ter que ter essa opção sim, por hora. E é isso. Pode... Tem um desafio. Jogar. O pessoal responder, não para Fernanda responder. Calhado. O olhinho que está dentro do input, lá na senha, por exemplo. Eu estou odiando esse eco. Esse olhinho, ele simboliza o estado atual ou o estado futuro, caso você clique. E tá correto? Vocês acham que todos os ícones que são de interação, eles têm que indicar o estado futuro? Vocês acham que esse é o padrão? Observem os ícones no celular de vocês, tipo modo avião, o áudio. Observem, só observem. Ou até mesmo aqui no Meet, a câmera desligada de vocês está mostrando o estado atual ou futuro? Não tem certo ou errado, nossa ligação vai cair. Mas assim, gente, evitem colocar ícones que indiquem estado futuro. Sempre coloquem ícones que indiquem o estado atual. Se a senha não está aparecendo agora, coloca arriscado. Se o microfone está desligado. Agora foi. Oh, caramba. Deixa eu pausar aqui.